nós vamos arrumar um convênio com eles, você vamos filmar a sua aula. E aí nós vamos ter um arquivo só nosso. Da associação. Eu estou lá, né? Eu te vejo lá. Não. Mostra o mesmo. Vamos ver. É uma bactéria por outra capacidade. Tudo bem, é uma bactéria, né? Então, o que nós estamos querendo? Nós estamos fazendo? Primeiro é criticar, né? Fazer crítica, né? Pô, você vacilou ali, você ficou ali. Ou você podia ter dado tal sugestão, né? Criticar para derrubar não tem jeito, porque derrubar é difícil, né? Porque, pô, não gostei de uma merda. Tudo bem, então vamos filmar a tua fala. Não vai adiantar, porque o processo já está andando, né? E ele só pode criticar alguma coisa exclusivamente se você está na frente. Nós estamos andando, né? Estamos andando no processo. E a associação nossa de pessoas é uma função de Deus conhecer. Cada um de nós conhecer. Preciso de pessoa de biologia, meu amigo. A gente não sabe quem existe nesse país. A comunicação. Eu sei quanto que cada um está ganhando. Para nós é fundamental, porque tem cara ganhando R$8 e tem cara ganhando 40. Por que você está ganhando 8? Porque você está sendo mal informado, você não tem poder de fogo, você não está brigando. E aí, não, o professor de biologia, não, eu vou botando, e aí a gente começa a fazer uma categoria. E as coisas, como é que anda? Boa, né? Minha especialidade aqui, ó, bicho. Genética mendeliana. Primeiro curso vai ser genética de novo? Tá gastando chapa, cara. Conclusões de média. Conclusões de média. Mesma abordagem. 3 volumes, que é a coleção de biologia hoje, Linhares, biologia atual, que é do Luiz Roberto Paulino. E volume único, a gente trabalhando com biologia Albino Proceda. Para a didática, nós temos uma série, nós estamos lançando vários tipos, deles é o sangue, genética, que pode ser trabalhado com e trabalhamos ainda com os atlas, temos vários assuntos, trazendo plantas e animais. O material mesmo pode ser anotado também para facilitar a compreensão dos alunos a cada matéria. E é o seguinte, nós estamos fazendo um trabalho com esse material aqui, esse livro didático, nas escolas, todas as escolas da rede oficial. O pessoal que não pode ficar despreocupado que vai receber ou um ou outro em suas escolas. Obrigada. E até conceitos errôneos, né? E quantos conceitos errados passaram pela vida, né? Até nós, né? E agora todo mundo concentrando. E onde você busca um questionamento, onde você pode buscar uma dúvida, né? Porra, eu ligo na PEBIL. Quem dá PEBIL sabe alguma coisa de embriologia, que eu estou embananado aqui e tal coisa. Que aula, um dos propósitos é que nós tivéssemos uns esquemas, aulas foi muito boa, e você faz um esquema para nós. Aí nós vamos armazenando o esquema. Aí você chega lá, meu Deus, todos nós teríamos acesso ao arquivo, né? Não, eu quero uma aula de mitose. Você vai, mitose, o esquema do cara não, eu tenho melhor. Aí você já anexa o seu ali. Aí eu cheguei, peguei o meu esquema, peguei o dele, aí eu estava dele, e já também até, vamos rasgar todo, vamos fazer um esquema único, um consenso. Quer dizer, e acho que isso é fundamental, né? Os esquemas de aula, a metodologia, né? Além disso, Eu fiquei sabendo que esses professores vão lá
Preto. Foi lá em Ribeirão Preto que eu fiquei sabendo disso acontecer. Ribeirão Preto, tá vendo? E a sessão, ela só tem biologia. E ela só está querendo te ajudar, ajudar o outro, ajudar o outro. Só está querendo isso. E isso é um propósito, um fundamento da nossa história. Mas para adiantar isso, nós temos que ter uma comissão. Nós temos que começar nos organizando, né? Essa comissão organizadora, nós vamos ter uma chapa, nós vamos ter uma chapa, nós vamos eleger uma presidente, como tínhamos, né? Retomar isso. E, independente do cara ser associado ou não, nós passaríamos na escola, como professor de biologia, então chapa A ou chapa B, Associação de Professores de Biologia, né? E todo mundo vai andando, depois pode os votos, ou chapa única, ou chapa, né? Qualquer jeito. Então vamos ter que fazer 2, 3, 10, quanto mais era melhor, né? E nós vamos depois alugar um espaço. O colégio, o NDA, ele já nos propôs isso, abriu as portas, toda vez que quisesse, você está pedindo o fulaninho, e depois nós tínhamos uma outra reunião, aí eles saíram rapidamente e tal, aí ele filma os nossos eventos, ele empresta o espaço, né? E não quer nada em troca, não quer que você divulgue o teatro aí, não. Aparentemente eu não acredito que quisesse isso, né? E até para buscar, né? Para visitar e tal. Já vi, você está sabendo de algum, Marivinho está sabendo de algum, tem algum, eu estou 2 manhãs livres, tem aula, aonde você está sabendo? E quando o colégio fulano está precisando de professores, liga lá na PBIU, eu estou precisando de 2 professores de biologia, você pode me mandar, emprega todo mundo. E quando que tem cara aí penando, e outra coisa, briga, a Anacleto está ganhando quanto lá no Dom Bosco e tal, eu não, aqui o meu preço e tal, vamos discutir salário, por que você não briga lá, né? E os caras pegam pagando engenharia, tem professor ganhando R$35 por hora aula, e tem professor ganhando R$7,90. E por quê? Nós não somos localizados, nós somos classe, nós não somos categoria. Eu não estou falando nem categoria de professor. O que nós somos? Dentro do contexto, mas nós somos professores de biologia. O que o setor leste está fazendo? Você sabe? Pois é. O que o setor leste tem planos para o ano que vem? O que o Colégio Objetivo está fazendo a nível de ecologia do lago do Paranoá? O que o Colégio do Gama lá, que está brigando, o Centro 2 do Gama, brigou com as escolas que tem uma estação de tratamento? O que a outra escola fez? Que movimento ecológico? Vamos no ano que vem ter uma data, nós temos um tio do biólogo, né? Do biólogo. Então vamos. Aqui em Brasília, o próprio território de Brasília tem um espaço. E no colégio não está assim. Então, se você não está depois, nós estamos degradados, O professor da aula de gimnosperma e não leva a mulher no mar. Entendeu? Não mostra. Nós temos aulas de quadro, os bichinhos. Um videozinho para quebrar o galho e ele não. E outra coisa, o aluno está naquela. Nós fizemos uma pesquisa na prova nota lá. Você opine sobre o curso de biologia desse semestre, desse ano. O cara falou que precisa de aula prática, aula sintética, aula prática, né? Vamos ter mais debates, não sei o quê, né? O aluno está querendo isso. E a rede pública, meu amigo, a rede pública, se a gente não trabalhar em conjunto na rede pública, o nosso aluno não vai competir nunca, não compete nunca. Porque as outras escolas estão muito lá na frente, você pode ter certeza que estão na frente. Uma escola dessa está filmando a aula do professor e o aluno bate lá e pega a fita e leva para casa para rever a aula do cara. Paga o valor irrisório. Uma proposta nossa que eu estou montando. O trabalho que você está pagando, o trabalho que Tá. Nós estamos fechando com a direção da escola aqui, essas fitas. As fitas podem muito bem ser locadas por nós. Depois do ano que vem, um preço irrisório, mas você vem pegar a fita de biologia, até para levar para casa, curiosamente, o cara deu a aula de ecologia lá
Isso aí, cara. 1988. Não, aquela outra. Antiga. Que, porque nós nos recolhemos e deixamos a outra entidade funcionar, sabendo, prevendo que a coisa poderia não dar certo, não deu. E essa associação nossa, ela nasceu de conversa, de reuniões. Um dia que a Fundação Educacional teve coordenação de biologia, faz muito tempo, e conversando, o contato com a Jamila aconteceu por acaso na fundação, nós começamos a falar em fazer curso, conseguimos o primeiro curso de genética, a Jamila carregou o curso, a turma gostou tanto, foi o único curso que o pessoal ganhou um presente, foi uma festa depois do curso. Tem até medalha, E depois daí nós começamos a tentar fazer alguma coisa. Fizemos uma viagem muito trabalho, mas deu certo. E pelo menos você vai lembrar, Saiu um casamento, tem filhos. O professor de geografia lá, o Paulo, como é que chama o nome dele? Carlos, geografia, casou com a bióloga do Pantanal. Ele é a menina dele. O nosso projeto. Quem foi ao Pantanal? Ele foi ao Pantanal. Na Cléia foi ao Pantanal. O projeto era fazer diversas viagens, estudos, tentar organizar material, levantar dados e repassar para os colegas. Infelizmente, pelos problemas diversos, mudança de colegas de valor, uma série de coisinhas, a DESP congregou, juntou biólogos, pessoas de física, matemática, afastou um pouco, a associação ficou parada, nós hoje estamos retomando, já estamos numa reunião, e nós achamos que parece que os companheiros descobriram que nós devemos manter a nossa associação. A minha ideia sempre foi de manter a associação junto a qualquer órgão de UNB, porque eu acho que a entidade dentro da universidade, ela fica fechadinha lá dentro, né, SPPC e outras entidades, então a gente discute os conceitos e as várias áreas de botânica, de genética, que existem, então a gente pretende fazer uma coisa a nível de professorado, a nível de fundação educacional, escola particular, e uma das ideias é criar cursos, porque todo mundo tem essa ansiedade para isso, ajudar companheiros que chegam e estão precisando, às vezes, de uma orientação, de uma ideia, de uma dica, e também fazer algumas viagens, algumas pesquisas em áreas de reserva, em alguns locais, assim que a gente sabe que tem alguma coisa a ser colhida, geralmente a pessoa vai, olha, pesquisa, fotografa, acha bonitinho, mas o resto não fica sabendo. E nós temos algumas fotos do Pantanal, próximamente valendo trazer o pessoal que houve alguma coisa, houve em alguns momentos interessantes, da aspecto científico, na hora de pegar lá e medir, até interessante, uma colega nossa aqui, para medir o tamanho do cogumelo, uma caneta serviu como referencial, até jacaré, pé, assim, então a gente tem muita coisa que pode fazer e trazer para o pessoal, até para nossas aulas deixar de ser aquela aula chata de começar a inculcar um monte de nomes novos, estranhos dentro da verdade. E para a associação funcionar, nós temos uma necessidade de uma parte, a parte administrativa, a parte jurídica, a parte legal. Na ata da reunião passada eu registrei a cartório porque ela não tinha uma definição de como seria encaminhado o custo da associação, como custa dinheiro, mas não temos dinheiro, eu acho que seria interessante, numa reunião, se não essa, mas uma outra, se definir uma diretoria provisória do curso, para então registrar um documento para a diretoria que teria uma aspecto legal para chegar nesses diversos órgãos, começar a tentar pedir coisas, ver o que nós queremos, nas diversos estados, de regulações, banco, sistema o que tiver que puder nos assessorar. E para isso a gente sabe que precisa também de grana, de como se gasta. Tá? E para despesa de cartão, essas coisas, precisa ter alguma coisa. Eu tenho uma proposta, já fica aqui um pouco pequena, a ideia seria que nós estipulássemos uma taxa anual, todo mês pagar um saco. Esquece, perde a carnezinha, o valor, eu até pensei no valor, talvez de R$60, a partir de janeiro, sem uma taxa anual, que nós pudéssemos
conforme a pessoa fosse ingressando, fosse interessando, entrasse para essa taxa anual, 40 mil, e a gente, a partir daí, pensar em editar um jornalzinho, a partir daí, se fosse viável, alocar um espaço, fizesse uma biblioteca, e nós sabemos que a associação tem tudo para dar certo. Se a gente aluga um espaço, a gente pode ter computadores, pode ter um sistema inscrito na net e tal. Onde você, professor, sai da sua casa, não vou lá, você não tem nada para fazer, agora eu vou para a PBIL. Aí eu chego lá na PBIL, mexo e tal, todo mundo diverte, bate papo, tem um cafezinho ali, e se você tem um tempo, podemos fazer. Não, poderíamos fazer uma escala, né? Eu chego lá na sexta-feira de 5 a 6 da tarde, eu tomo conta. E uma hora antes foi o Anacleto, uma hora antes foi você. Então nós podemos fazer um rodízio, né? Fazer um rodízio de pessoas. E está tudo escrito, a aula pronta. E as aulas, gente, é tão fácil começar. A aula pronta, a aula aqui de citologia. Tudo que tem aula de citologia, vem a sua, modestinha, vem a minha, muito modesta, vai estar ali. E você já tem acesso. Você faz uma triagem. Não, a citologia, uma pasta só de citologia, uma só de anatomia, outra só de fisiologia. E aí nós vamos criando as fitas, vamos fazendo a nossa fita, vamos montando, vamos locando de outro lado. Vamos, banco de questões. Eu quero fazer uma prova. Aí onde eu busco, eu quero criar uma prova, eu quero uma questão boa de evolução. O que a PBIL tem? Então eu digito lá, vem todas de uma vez. Tiro uma cópia, levo para casa e tal, monto, ajeito, modifico e ando na prova. É um puta avanço. E você sozinho para lá, eu sozinho para cá, a Marivi para lá, Hermínia para o outro lado, e Selma e todo mundo, e João da vida, cada um para um lado, sozinho não adianta nada. Acaba o teu aluno tendo dificuldade nas minhas aulas e os meus tendo dificuldade na sua, porque nós não estamos falando a mesma linguagem, porra. Nós não estamos organizados. A sua abordagem. Isso aí dá para ver direitinho, tem umas provas lá certamente. Mas a gente faz as provas juntos, né? O Jami tem uma maneira de abordar, a Cátia tem outra, eu tenho outra. E às vezes alguns alunos saem bem umas, saem bem outras, né? Agora com a nova proposta do UNB, né? Essa prova operatória, né? E o que é uma prova operatória? O que é uma prova de biologia operatória? E essa discussão pode ser uma puta discussão dentro da PBIL. E nós podemos, o cara ser associado ou não, nós não visamos lucro. Pode mandar para o cara umas possíveis provas operatórias feitas pela PBIL, professor, fulano. Então, resisto muito a essa prova operatória, resisto muito a esse ponto para ele. E eu acredito até que a gente precisava, a nível de associação, discutir toda essa questão, tá? Essa loucura de Brasília, mudar currículo aleatoriamente, junto à minha coisa, no currículo, fazer uma programação nova, não existe livros que atendam a programação, porque Brasília tem alguns caciques, algumas pessoas combinadas que acham de mudar um conteúdo programado, mudar uma sequência. Marivi, foi mudado, Marivi, foi mudado. Tá mudado. Mas e agora? O que fazer depois que já foi mudado? Não, mas sim, agora vamos adaptar as mudanças, vamos mexer. E depois vou mudando devagar, né? Não sei até que forma. Eu acredito que a gente precisa, até a nossa associação diz isso, é discutir se essas mudanças elas são viáveis, são úteis para os nossos estudantes, que o estudante de Brasília não vive só Brasília. Ele vai disputar, ele é um competidor, né? Ele vai disputar vestibular. Ele vê tem poucas vagas, é verdade. Ele vai disputar, ele vai tentar discutir. Para se fazer uma mudança desse tipo, tem que ser livre para o Brasil tem que deixar de ser egoísta, louco, tem que discutir com o MEC. Nós temos que discutir isso, amigo. E para nós é muito fácil, só atravessar a rua, para a gente bater no MEC. Quem dá aula de ciências sabe que hoje não tem nenhum livro que possa ser usado de quinta até oitava. Tem que usar 4 livros na quinta, sexta, sétima, oitava, porque o pessoal cismou que podia mudar a sequência de ciências, abordar todo abordar as mesmas coisas,
esquecendo que o Brasil é uma unidade, tá? E os livros não são feitos só para o Brasil. Não, é São Paulo, até para junto só para São Paulo, tem mercado para isso. Tá? A gente precisa discutir essas questões, essa questão da biologia. Eu não sei se a nível a gente discute tanto que ciência exige simplicidade, clareza e precisão. A hora que você vai elaborar uma prova, tem que ser conversa tão fiável que atraiu a simplicidade. Eu acho que isso aparece nessa questão da prova. Tem que discutir isso. Talvez só eu pense assim, mas deve ser discutido. Hermínia. Essa proposta, essa mudança, né, inclusive eu fiz parte lá do comitê, então nós estávamos ali conversando, né, do comitê de biologia, e foi apresentado no fórum. Só que, por mais anunciado que foi esse fórum, por mais falado que foi, ninguém foi nesse fórum. E nesse fórum, o pessoal fala assim, olha, eu acho que tem que mudar isso na botânica. Eu acho que em genética genética do terceiro ano ainda nem foi discutido. Nós vamos abrir uma outra coisa. Essa foi uma proposta. Primeiro ano, o conteúdo do primeiro ano foi uma proposta, nós levamos a fórum, lá no auditório do UNB, foi divulgado em todas as escolas, fórum, para discutir conteúdo de biologia. Ninguém foi. Entendeu? Então, foi fechado, mas ainda está em discussão. E essa coisa tem que ser, que só não pode ser em Brasília, isso também foi levantado. Só que para ser implantado no país, a gente tem que saber se deu certo. Se tem alguma, como diz, algum dado. Aí sim a gente pretende, o MEC está interessado, inclusive, esqueci o nome daquele... O conteúdo não está restrito. É uma decisão que a gente teve nesse colégio. Ele não é restrito. Se você quiser puxar ganas, abrir todo o leque, ali tudo bem. Isso é a vida do professor. O que está ali é só para o pais, porque eles estão interessados em aprender. Agora, quem não está, você tem o leque. Tanto é que a gente não restringe. Isso não pode. É o seguinte, para o pais não cai. Mas se o aluno quiser saber, a gente tem que dar todo o restante. E essa questão, não tem um livro certo, né? O que nós dependemos é o seguinte, porque se você tiver um livro, o professor só fica ali, ele não vai procurar outras informações, outras fontes, tirar do livro, que às vezes, e a gente viu um monte de erro, né, livros didáticos, nós estamos levando muitos livros lá na hora de discutir, tá vendo, esse livro aqui fala isso aqui de vitaminas, esse outro já fala isso, esses assuntos mais polêmicos, como darwinismo também, genética. Então tem muitos conceitos errados, é justamente o que o Jamil está falando, que seria interessante uma das coisas de discutir na teoria, os conceitos. Então foi justamente isso, para tirar o professor da estática, da inércia, para remexer mesmo, parar para pensar. Isso é uma coisa interessante que você colocou, que deve ser repensado, deve ser discutido mais entre os professores. Era isso que, na verdade, o pessoal queria. Mas essa é uma proposta da nossa associação, né? Sim, é por isso que Eu não estou nem dizendo, estou falando. Para nós, a associação pode começar com muito pouca gente. Mas depois nós vamos crescendo. Não intimidem, viu? Vocês estão vindo. Na festa hoje vocês que apareceram hoje, que nós estamos fechando o semestre, e tal, né? Então, mas nós temos um grupo grande, nós temos pessoas inteligentes no nosso meio e pessoas que bela vivência de sala de aula. E a gente só está aqui para aprender com todo mundo. Essa é a proposta. Ninguém ensina biologia, não se ensina no professor, né? Nós discutimos. A discussão é saudável, né? A crítica construtiva. Então é isso que o governo se propõe. Agora, Maria, eu queria ver a tua sugestão no papel. Vamos, o que nós vamos fazer para o ano que vem? Vamos andar para o ano que vem? A sugestão é essa. O que a gente pode pensar de imediato para o próximo ano? Eu acho, por exemplo, primeiro, março, reunião dos professores de biologia do Distrito Federal, minha ideia é essa, para, inclusive, apresentar propostas, não apresentar nomes para compor tudo. Já é até muito tarde fazer isso, é para ter feito o possível até antes, já que vai ser ano,
uma diretoria que pudesse começar a tocar a associação. Porque tem que haver um aspecto legal, tem que haver um documento, cara, poder se apresentar, mas sou presidente da associação, sou secretário, sou tesoureiro, e nós estamos querendo fazer isso, fazer uma viagem de estudos a Rio Grande do Sul, Fernando de Noronha. Tá? Então, ver com quem vai procurar, quem pode ter para ir para o Mato Grosso. Eu e o João Correia passamos muitos dias na representação do estado do Mato Grosso, conversando com o chefe, ele ligando para lá. Na época da FEBIL, estava tão andando tão bem, eu fiz um contato na minha universidade de origem, eu formado na Federal do Pará. Eu fiz um contato na Federal do Pará e eles abriram as portas para receber um grupo nosso. E que tem bar, que tem assessoria, que nós íamos, por exemplo, na Ilha do Marajó. Nós entraríamos em selva amazônica e tal, com guias da UFPA, com todo o assessoramento da universidade, com respaldo legal, com certificado, coisa bonita, e a custo zero, a custo baixo. A universidade patrocinava tudo, alojamento, comida, e tudo na Federal do Pará nós tínhamos acesso a professores. E botânica, a área de botânica lindíssima, gosto, né? E zoologia também. E olha, alguns cursos Centro de pesquisa de malária, de Emílio Gold, né? Emílio Gold, excepcional centro de pesquisa, tem Instituto Evandro Chagas de Belém, uma potência, a própria universidade que tem mestrado, ela ofereceu, a Federal do Pará ofereceu mestrado para professores da associação nossa, sem competição, de porta aberta. Como é que... Então você imagina, é uma associação que totalmente independente, só nós com poder de fogo, de penetrar onde quiser. Você, eu estava dizendo para ela, você fez um livro bonito, está estudado direitinho, bonitinho. A associação vai meter um paletó nos membros dela, da diretoria, e vão bater na porta investidora. Nós temos 200 professores inscritos. 200 professores, bicho. Você pensa em 200 pessoas, cada um com 10 turmas. Imagina a amostragem que você tem. Porque a gente não tem, você não sabe, a gente não tem nem noção do que a gente tem na mão. Poder de convencimento, o nosso poder de persuasão, né? de convencer as pessoas. Tem que deixar claro aí, já na próxima reunião, né? Sei lá, o que realmente a associação quer, né? Certo? E que a gente não fica assim sonhando assim tão alto de imediato, né? Certo? Começar pelas coisas pequenas mesmo, né? Até o negócio, o carro começa a andar, né? Senão desmorona, né? Porque você sabe que o professor é um pouco assim acomodado, né? Quando marca assim, olhando a primeira e tal. Eu fui lá na outra vez, não fiz nada, não, e vai distanciando, né? Então tem que se colocar assim nas reuniões coisas assim que seja mesmo bem dinâmico, desde mesmo de encontro às necessidades do grupo, né? Ou seja, outra coisa, professores de biologia, né? Sempre na reunião anterior a gente marcava o local, certinho para a próxima data, para a próxima, né? Porque hoje não tem para o setor leste. Vai para o setor leste. Já tinha reunião hoje no setor leste? Não, porque nós fizemos a primeira no setor leste, nós tivemos dificuldade de recepção, né, no caso, isso, de briga, nós tivemos que brigar por espaço. E aqui não foi tão fácil, pô. Chegamos aqui, o João falando pro cara, a casa é de vocês. Se vocês quiserem, eu vou arrumar um espaço para vocês no ano que vem. Uma sala para vocês. Aí uma política que a gente poderia fazer, né? Porque... Nós chegamos na escola particular e o cara falou, eu arrumo um espaço para vocês, um lugar, uma sala, você tem acesso, propôs filmar tudo, a aula e tudo, e nos ajudar. Pois é, aí eu acredito que o pessoal da fundação às vezes critica tanto, né, muita coisa, Alguém conseguiu
Ninguém conseguiu achar. Eu só queria sugerir, não sei se porque eu tenho que sair às 16 horas, que nós tentássemos ser objetivo. Então a gente vamos repensar. Nós poderíamos, nós já estamos mais chegados, se talvez até em fevereiro, já fazer uma reunião em fevereiro, tentar chamar quem fosse possível, que já tem contato com a gente, tá? Para fazer uma primeira reunião, já tentar montar alguma ideia. Quantas pessoas já são necessárias para a gente começar a dar? 5, 6, 3. Não existe um número. Não, mas quem desenvolver esse maior número? Sim, nós temos aquele pessoal, eu tenho as fichas de um monte de gente comigo aí. Só confirmar endereço, ver se está no local. Tá? Não. Ah, isso aqui é tudo. Eu já conheci Essa crítica, né, do professor, você passar a formação, a vacinação, não deve criticar, simplesmente boicotar às vezes, né, algum particular que quer, eu tenho que saber criticar isso. Sugestão. Dar mais sugestões. Já que critica, então tem espaço. Vamos, se quiser, A lista das pessoas que foram na outra reunião está mais ou menos pronta do João. O João lá hoje é um homem da informática, né? Está usando o computador de um montão. Se a gente fizesse uma cartinha simples para aquele pessoal que foi na outra reunião e cada um encaminhasse para aqueles que tivessem mais fácil acesso. Explicando pelo problema que eu me dizia. Explicar agora na mão até é bom, às vezes de repente a gente pode entregar na mão da maioria. Explicando pelo problema, o desencontro, o desacerto, a reunião ocorreu, mas não deu tempo de todo mundo ficar sabendo, até para justificar, para não desmotivar quem veio. Fazer a coisa arrumadinha, para justificar. Agora a ideia então seria o seguinte, nós temos, se fosse viável, uma reunião de organização para fevereiro. No início, logo assim, começar essas aulas, se fosse possível, se pudesse escolher até uma data. Tá? Tá? E do pessoal, se de repente até tem algum autor que volta a dar uma chegadinha, falar uma hora sobre a obra dele, talvez. Dá tempo de tentar isso. E essa Assembleia Geral, então, já faria também a eleição de uma diretoria para a organização da associação. Senão a gente não anda. E nessa Assembleia, nós... Sim, tentar pegar dessa Assembleia, já levantar sugestões para um programa de atividade para 97. Ideia de cursos, ideia de comemoração de alguma coisa, outubro, uma viagem, convite para o casamento das companheiras que estão casando, todo biólogo tem direito. Então eu acho que aí a gente começa a ter ideias, tá? E cada um de nós, procurar já para fevereiro, da organização, já trazer algumas propostas para discutir naquele pequeno grupo, vai ser menor, e levar para a Assembleia para ser uma coisa prática, já levar a coisa bem objetiva, bem prática, tá? E se possível até planejar hoje por fase de 2 horas. Nossas assembleias, na hora de votar, todo mundo já foi embora. Uma objetiva bem objetivo, os pontos são esses, tá? Eu acho que ele não pode deixar de tentar estimular uma taxa, essa ideia de 60 linhas, pode ter outras ideias ali, mais ou menos, e tentar se fechar, até aqui podia fechar uma ideia no valor, já deixar mais ou menos fechado. Essa questão do valor, o conceito de ideologia, ele cobra também, né? Mas uma variação, a taxa que é variada, então ela vai sendo valorizada de acordo com o mercado. Meu conselho vai me mandar lá para a dívida ativa. Aí pode, então, dependendo da época de paga, divide em 3 vezes, entendeu? Ou senão você já divide, você já paga direto menos.
fazer carnezinha problemática, que a gente esquece. Então, a ideia de ter paga um valor tal, vale uma anuidade. Não só porque a ideia de anuidade é porque simplifica. Você pode não pagar nem pagar nada. Agora, inclusive, nós, como a nossa ideia, nós não temos esse fim assim tão lucrativo, a ideia de terreno. De repente, até um cara não paga, mas paga em fevereiro, tudo bem, vai uma anuidade. Porque nós temos que tentar agilizar. E qual seria o objetivo dessa taxa? Mas a gente precisa fazer comunicação, precisa de se deslocar. Nós vamos ter uma sala de nós. Eu tinha pensado até assim, em termos de congresso, em chá de esteira, essas coisas. Porque, por exemplo, o pessoal a Associação de Professores de Francês, eles vão agora, no próximo ano, para a França. Eles vão sempre todo ano, é a mesma coisa. Então, tudo custeado, aliás, parte custeada pela Associação de Professores e a outra parte custeada pelos próprios professores. Eles têm embaixada da França que dá uma força danada. Não, tem também, né? Mas isso aí, se a gente batalhar, a gente consegue. A gente consegue alojamento. A gente consegue alojamento. Nós Aí conseguimos pelo dinheiro a gente consegue. Quando depois tiver organizado, as despesas, elas existem mesmo. Você for fazer, nós, da outra vez, fazer correspondência, ela passa pouco para fazer correspondência. É problemático. Lidar com Nós somos espaço, estamos buscando um lugar nosso, só nosso. Vamos ter mais dinheiro para comprar um computadorzinho para nós, para pagar lugar para as aulas, será que lugar. Vamos também dar palpite, vamos meter a cara, vamos propor a nossa associação para resolver questões, para escrever, que nós vamos pesquisar essa resposta. E vamos desenvolver tecnologia. Quando faz congresso, curso, qualquer coisa, os associados sempre têm um valor. Quando a senhora vai me Diferenciado. Até isso dá até sempre você já contribui. pode recortar, Vai ter um curso, você pode pagar 50% do valor do curso. Eu acho que tudo a gente pode tentar negociar, pensar nesses termos. Agora, sem dinheiro, a gente não anda. Tem cartório, tem muita coisa. Vamos ver aqui o nosso. não falou nada até agora. Compartilhando a opinião do Valacleto, eu acho que a gente tem que sair da tarde de hoje com um objetivo definido. Então, eu acho que o primacial de todo, né, dessa reuniãozinha nossa aqui, é já estabelecer uma data, né, como o Pedro falou, né, de a gente organizar o corpo administrativo. Vamos organizar, montar diretoria, tesoureira, etc, para depois a gente, quando tiver essa organização estabelecida, aí vamos traçar outras metas. Porque eu estou sentindo que a gente está devagando muito. Tá muito devagar, pessoal. Vamos traçar o corpo administrativo, eleger a diretoria, vice-diretoria, tesoureira, etc. Aí depois a gente se reúne de novo e vamos estabelecer outras metas. Porque senão não vai dar certo, não. A gente vai muito longe e não faz aquilo que é o essencial, né? Tem os objetivos remotos e os objetivos primários. Vamos começar pelos primários. Mas eu acho que isso nós estamos fazendo hoje só para a gente ter uma noção do que seria uma associação, o que ela poderia, qual o poder que ela tem. Eu acho importante. Eles querem, em conflito, mas acho que a gente tem que estabelecer uma data para montar uma organização administrativa. Pronto, acho que morre aí, pessoal. Então vamos definir a data. Define a data. define a data, se convoca nessa data aí. Convoca todos os nossos clientes que conhecem. Maior número que a gente Sugestões precisa, de né? data. De repente pode até uma transitória, Uma direção transitória. até organizar coisas e depois. Qual era o horário mais viável? Horário que tem. Você é a data e queria ficar aberto para nós. Vamos pensar. Você acharam muito difícil chegar aqui? Não, depois não, depois que eu descobri que não era na 10, ficou fácil. Até 2 vezes, às vezes não tinha placa. Aí já me disse, não, frente a uma parada de ônibus. Eu parei de frente, aí perguntei, ele disse, olha, é muito rápido. Eu andei na 10, eu fui pra lá, aqui é a fronteira da 10, vai deixar Tá. na frente. Mas vamos ter que dar uma cara. Horário. 2 horas. Para mim, 2 horas tá bom, né? Começar, né? 2 horas ainda. Agora vamos ver no fio, vamos aqui, as portas estão abertas. 2 horas a gente começa.
não sei se ele... Quem recebeu esse material já deixa aqui, viu? Sabe uma A escola guarda para nós. Algum colega... Quem já recebeu, já recebeu. Algum colega pode ter algum probleminha de alguma coisa, de passar pela escola para resolver alguma coisa. Ah, tá. Talvez se a gente marcasse para 15 ou 16 horas, não sei. Não, sim, a gente precisa pensar na coisa. Porque se alguém tiver que passar na escola, de repente, levar um diário, ou entregar uma nota, fim de ano é complicado às vezes para o professor. Aí de repente ele, 14 ele não viria, mas se fosse um pouquinho depois ele passava, entregava, conversava, dava uma chegada aqui. Não sei, é só ideia. Treina, A tá? gente pode ter, inclusive, marcar às 14h30 e dar uma tolerância de meia hora. Mania de brasileiro. Ah, mas Essa tolerância. porque se a gente marcar para as 15, tem gente chegando às 16 e ele vai ficar. Agora, o negócio é o seguinte, a minha ideia é marcar para 15 e começar aqui. É 3 da tarde começa, né? Quem tiver. Seguinte, tá marcado? Mais alguma coisa? Então, o objetivo da próxima reunião é já eleger Diretoria e algumas ideias para o ano que vem. Exatamente. Então quem tem, por exemplo, quem conhece algum evento no ano que vem, semana do ano que vem, que pudesse marcar no papel as coisas. Tem 2 problemas. Que já foi levantado na reunião passada. Primeiro, do ano que vem, a gente conseguir fazer um encontro regional de professor de biologia, nem que seja um dia, num lugar qualquer. E no outro ano, em setembro de 98, nós vamos fazer o primeiro encontro nacional de biologia. Você está pensando nisso? Não, e essa proposta? Vamos fazer depois o primeiro encontro regional nosso, bonitinho, e depois nesse ano, esperando que ela se estruture totalmente, e vamos fazer o primeiro encontro nacional de professores de biologia em Brasília. Ainda sou mais pretensioso. Tentar, inclusive, com todas as dificuldades, até novembro do ano que vem, tentar fazer esse primeiro encontro nacional mesmo, esse primeiro, no próprio ano, não sei, é só. O pessoal a gente tem que ser Tentar chamar o pessoal e já começar o... longe. Né? Eu era formado em outro lugar, cheguei aqui em Brasília e falei, eu vou mandar um currículo. Não vou mandar um currículo para uma escola muito grande, porque, né? Estou de fora, né? Eu sou modesto. Eu mandei um currículo para uma escola vagabunda. E ela não me deu ajuda. E eu fui numa grande e bati na porta e ela me aceitou. Às vezes é muito mais fácil fazer um encontro nacional do que um encontro vagabundo de nós da Ceilândia. Vai reunir os caras da Ceilândia, eu aposto. Ou do Gama, ou da onde. Tira a bosta. Vamos reunir os caras de Brasília, todos no lugar. Já dá um belo encontro. Vamos buscar Não, tá certo. Tudo isso depende só da organização da esse dinheiro que eu estou conversando é estruturada para o isso. dinheiro eu não estou nem aí, eu não quero saber disso. Estou fora. Né? E tem um pessoal novinho lá e tal, com dinheiro. E nós podemos chegar no hotel, pô, aí o dinheiro que sobrou, alugamos o espaço do hotel, o anfiteatro do hotel e tal, no chão, Um saguão, sei lá, o auditório do hotel inteiro, e vamos fazer um encontro nacional, vamos escolher uma taxa pelo professor, vamos chamar todo mundo, vamos na imprensa. A imprensa é muito afável para isso. Você não precisa, esse é prato cheio. Encontro brasileiro, o arsenal para isso, para essas Já me deve lembrar, nós trouxemos uma professora da Universidade de Mato Grosso, a Brasília, sem um tostão de despesa. Eu só gastei um táxi para ir para o aeroporto. até hoje eu não tenho nesse táxi. Não vou cobrar não, já tem exercício fino. Já, mas a única despesa nossa foi um táxi do E eu aeroporto. acabei mas eu já paguei um pouco desse táxi. Mas a professora, ela teve um contato com o nosso grupo, depois ainda foi na UNB, teve que eu estava vendendo o curso na UNB, ela foi lá. Ficou hospedado, tudo, passagem aérea. A universidade pagou tudo. Na universidade do Mato Grosso. É só contato, não precisa ter contato. Vamos supor que a gente quisesse fazer um sorteio. Chegava para uma empresa aérea, pedimos uma passagem aérea, o nome, você vai pedir o seu nome, viu? Mas no nome da associação.
sorteio para visitar uma universidade tal, e depois você traz, e nós estamos querendo o retorno, o que você viu lá, né? Então isso que vai valer, rapaz. E a gente poderíamos mandar cada um para vários lugares do país, e se a pessoa, um professor andando para cada estado, trazendo uma visão dos estados para a gente montar um encontro nacional. E cada um até, a gente tem muito, professor de biologia, com o dinheiro, a gente não quer saber muito dinheiro, não. A gente tira do bolso, cada um vai do seu lado. Mas vamos ao papo lá, João, a nossa proposta do ministro, dentro de uma visão, principalmente uma visão voltada para vestibular, né? Uma visão dentro de, não de cursinho, mas até aquele aluno do começo de genética, que você tem que mostrar para ele, é uma coisa muito objetiva, né? E a maneira de crescer dentro da aula é de cada um, né? Então, Mínimo, você poderia botar um pedaço da história de Mínimo, que não vai ser o caso, não vai ser necessário. Mas, durante o papo, talvez vai aparecer uma coisa de Mínimo. Então, primeira coisa aqui, Mínimo, que o aluno tem muita dificuldade é a nível de conceito de Mínimo, conceituar pela lei e tal, né? Então, essa é a facilidade que nós estamos querendo. Então, primeira lei de Mínimo, né? É a primeira lei de Mínimo. Primeira lei de Mínimo, mono e jurídico. Se você quiser, você pode ter alguns outros nomes, né? Lei da segregação. Quando eu falo lei da segregação independente, eu estou jogando a segunda lei. Lei da distribuição, quando eu falo a palavra independente, lei da distribuição independente, eu estou jogando a segunda. Lei da mono e jurídico. Lei da segregação. Lei da pureza dos gametas, uso muito. Então, a primeira proposta é conceito. Quando se fala em conceito, não fala de budismo, né? Conceituar a primeira lei do meio. Então, cada pode. Então, um aprendizado nosso diz o seguinte, que você, é melhor você ter um conceito de um esquema, de um exemplo, de alguma coisa, porque ele fica mais claro para o aluno. Então, vamos colocar aqui em mente, né? Se o cara quisesse aqui nesse ramo da genética, ela vai fazer uma abordagem de características hereditárias. A nossa abordagem atual hoje é aquela muito mais voltada para as variações genéticas, né? Essas variações decorrentes de agentes mutação gênica. Então, o conceito, então vamos lá no conceito assim, bem modesto, mediante o esquema. Quando você vai se conceituar, você tem que falar algumas coisas, tem que falar em características, tem que falar em par de alelos. Então, supostamente, vou colocar aqui um exemplo, vou colocar olhos castanhos. Isso, tranquilamente, é uma característica genética, né? Uma característica genética. Olhos castanhos. Esses couro castanho, ele vai ser representado por um par de alelos. Par de alelos. E esses alelos, quando se separam por meiose, eles acabam sendo distribuídos nos gametas. Vamos agora para o esquema. Eu tenho aqui uma característica genética representando